de nós poderíamos ser generais, por exemplo. Porque numa situação de guerra, eu não posso ir lá, vou lutar uma batalha, vejo que o inimigo me pregou uma peça, me deu uma emboscada, eu vou perder X soldados ali, mas eu perdi a batalha. Eu não posso, vendo que eu perdi a batalha, sem corrigir a minha estratégia, jogar meus soldados ali e sabendo que eu tô perdendo, que é o que a gente faz, né? A gente vai colocando mais contratos para quebrar num único dia. Então, assim, olha quanto é importante o poder de decisão de uma pessoa, o poder também de conseguir administrar o adverso. Sim. Isso é importante. Tem um aluno nosso, ele chama Daniel Lemos, que já fez a mentoria com a gente aí há 2 e há 3. Ele veio da Irlanda pro Brasil, ele me trouxe um uísque, né? E aí, conversando com ele no dia aqui no coworking, ele falou assim pra mim, tudo tem a ver com o não aceitar perder. Porque assim, o cara clica demais porque ele não quer perder. Ele arrasta o stop porque ele não quer perder. Ele fecha curto porque ele não quer perder. Sabe, é tudo. Ele opera de tarde. É a versão a perda, né? É a versão a perda. Você não abdica de largar aquilo. E, na verdade, isso aqui é tipo um jogo de expectativa matemática positiva. Exato. Então, probabilidade, né? Não é determinação, é probabilidade. Sim, mas pensa só, eu deveria ter a expectativa que, ao longo dos dias, mesmo que eu perdesse hoje, o somatório de ganhos, ele vai me proporcionar sair positivo. Então, eu teria que tornar o perder como se fosse, faz parte do jogo. Sim. Tá dentro do contexto de uma boa estratégia. Quando dá tudo errado, eu perco o mínimo possível. E aí, quando a gente fala nessa perda aí, ela faz com que a gente esqueça praticamente tudo que a gente está falando sobre contexto. Quando a gente fala da palavra contexto de mercado, é eu determinar se o mercado tem mais chance de cair, de subir, onde é o melhor ponto de comprar, onde é o melhor ponto de vender, se é um trade que eu devo manter a posição, se é um trade que eu devo encerrar curto. Isso tudo ele vai impactar em outros fatores, né? Que assim, isso são questões operacionais que a gente está falando. A formação do contexto está no quesito modus operacional, né? Que é diferente do modus teórico, o modus de aprendizado, né? E são outras diversas habilidades. O que eu vejo, né, cara? Eu sou um cara bem observador, apesar de não parecer, eu fico sempre observando. E poucos olham, né, que existem vantagens aí no Monteiro. O que eu tava até falando com um amigo meu outro dia? Eu falei, cara, você percebeu a questão da habilidade operacional de execução? Porque, na maioria das vezes, todos os caras que vão lá no cowork, cara, o que eu vejo? Eles analisam bem. Se eu sentar com um cara ali e sentar pra ele, me faça uma análise desse gráfico aqui, você compraria, você venderia, normalmente o cara acerta. Porém, cara, trading, o que eu coloquei na minha cabeça? Não é sobre análise. A análise faz parte, mas o que te dá dinheiro é execução. Então, essa capacidade de executar ordens, colocar lucro, tirar lucro, estopar rápido, é habilidade operacional. Como eu vi o Monteiro fazendo. Ele chega aqui, eu sou um day trader, né? Day trader da liga profissional, como ele disse. Cara, o cara tá ali, ó. Pum, deu entrada, executei, saí, já fiz, refiz. Entendeu? E eu vejo muito isso. Pessoas do meu lado, que daria gain aquela operação que ele analisou, mas na hora de executar ele se embananou todo. Ele deixou o emocional tomar conta. Ele não teve frieza de analisar o mercado e falar, cara, vou executar aqui e vou sair ali. Aí ele pega aquela coisa que a gente brinca, né? Chegou no Rubinho, ou catolata, o cara não soube executar. Então, eu acho que isso também é uma habilidade a ser desenvolvida e as pessoas nem se dão conta. Envolve até mesmo o gerenciamento de risco, a formação de contexto. Sim. Porque assim, hoje, como a gente vai falar de gráfico um pouquinho, eu precisava ilustrar. Então eu vou colocar aqui só para o pessoal não perder, né? Olha só, habitualmente, quando a gente olhar para o mercado, né, você sempre está imaginando que o mercado está fazendo algo assim, né? Ó, aqui. O mercado se movimenta assim, né? Então, o que sugere para mim, né? Sugere que ao identificar em qualquer tempo gráfico que eu esteja operando, seja 1 minuto, 5, 15, que se eu ver, por exemplo, algo assim, eu já vou olhar e falar que, cara, aqui é venda. E aí, por exemplo, ontem eu posso ter feito esta
este movimento e o mercado ter repetido o que a gente condiz com padrão perfeito de análise técnica, que é repetir a perna anterior em 100% do padrão. Só que aí você vai falar assim, porra, beleza. Quando eu vou fazer os cursos, os treinamentos, o pessoal fala, olha, isso aqui é uma venda. O mercado, quando ele cai com tamanho e proporção. Opa, quando ele vai subir, o mercado muda o comportamento. E aí você decora qual é a característica do mercado comprador e qual é a característica do mercado vendedor. Só que tem um detalhe nisso aqui que é muito foda, né? As pessoas não entendem que quando eu, por exemplo, ministro o meu treinamento, eu falo assim para vocês que todo movimento com característica de tendência, ele é formado por fractais. E aí dentro dos fractais você vai ter, por exemplo, um outro tempo gráfico que determina, por exemplo, a perna de tendência de baixa de vermelho, ela é constituída por uma tendência dada por azul, por exemplo, né? E a perna de correção do vermelho também é pontuada por uma característica de tendência de alta do azul. O que acontece, né, pessoal? E aí, se a gente for dentro dos tempos gráficos, a formação de azul também é formada por isso aqui, né? Ó. Tipo, característica de tendência de baixa presente para derrubar e fazer uma perna de tendência. E a característica da tendência de alta presente para formar uma perna de correção na tendência de baixa. Isso aí é o que a gente chama de fractais. Agora, o pessoal não pontua que a minha interação com o mercado, ela vai ter que ter um ponderamento de baseado aonde o mercado está. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação que é assim, o mercado ontem, eu estou olhando um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, e o mercado fez assim, né? E aí, hoje, o mercado abre em gap, e ele já abre aqui. Aí quando a gente fala assim, porra, abriu em gap, né? Igor, eu vou vender porque o mercado já está sugerindo que vai cair. Eu falei, não, peraí, mas qual é o contexto? O que você vai vender por quê? Não, porque os 5 minutos tá em tendência de baixa. Ah, sim, concordo. Você vai olhar para o gráfico e realmente ele vai estar com essa característica. Porém, pessoal, vocês devem interpretar que assim, ó, ao longo do tempo, se você observar que os tempos gráficos em tendência, né, eles vão andar assim, né? Eu precisaria validar se meus 5 minutos não tá, por exemplo, fazendo isso aqui, né? O gap não é uma abertura em cima do suporte de vermelho. Ou, por exemplo, o vermelho, né, que eu vou destacar em azul aqui, já não tá meio que chegando no seu alvo, né? Já não tá esticado. Por quê? Porque o que vai acontecer? Você até pode vender o gráfico. O que você tem que pensar? Olha, estou vendendo amarelo, eu não posso hesitar, eu tenho que fechar mais curto, porque a perna de tendência já aconteceu. Eu preciso pensar que, caso o mercado venha corrigir, né, num tempo gráfico vermelho, essa correção vai me estrunchar. Né? Então, é imprescindível, por exemplo, dentro de uma característica de movimento, né, eu me perguntar assim, tá, o que eu tenho nos meus gráficos maiores? Né? Porque eu tenho um movimento assim e, de repente, o meu mercado abre aqui. Opa, aqui eu vou pensar assim, olha, de repente o mercado está abrindo na zona de resistência, eu tenho toda a perna de tendência para ficar posicionado. Hoje, talvez, se eu vender e o mercado realmente cair, vale a pena eu segurar minha mão.